Calouros são humilhados em trote na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você vai ver também. Presidente venezuelano... Parou. Voltou? O que aconteceu? É assim, telejornal, obviamente, ao vivo. Atenção. Calouros são humilhados em trote na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você vai ver também. Presidente venezuelano é eleito com mínima diferença nos votos. Idoso tem dificuldade em sair do veículo durante assalto. Maconha é liberada em estado americano. Esses e outros destaques você acompanha agora no Jornal da São Judas. Boa noite. Começamos o Jornal da São Judas com a repórter Gabriela Dias, direto de Recife, com informações sobre um assassinato. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Moisés. Um comerciante foi assassinado na tarde do último domingo no Jardim Paulista, região metropolitana de Recife. O crime aconteceu a cerca de 50 metros do núcleo da Polícia Militar. O corpo de João Batista de Santana, de 51 anos, foi encaminhado ao ML do bairro. Segundo testemunhas, 2 homens chegaram em uma moto ao comércio da vítima. Após fazer algumas perguntas a alguns funcionários que estavam no balcão, um dos homens começou a atirar. Os disparos atingiram a porta do depósito e o peito do comerciante. Até o momento, ninguém foi preso. É com vocês aí no estúdio. Na madrugada do último sábado, um senhor de 72 anos foi assaltado na rua General Osório, parte central da cidade de Mauá. Segundo testemunhas, o bandido seguia às 9 da noite em direção ao bairro, quando abordou um idoso que estava parado no semáforo. Elas relatam que quando o ladrão se aproximou do veículo, o motorista ficou desesperado e teve dificuldades para descer. A vítima foi deixada na calçada, enquanto o assaltante seguia pela rua com seu carro. O veículo foi recuperado e, segundo a polícia militar, ninguém foi preso. A vítima passa bem. Nesta semana, o jornal O Globo denunciou uma série de trotes humilhantes suspeitos de terem ocorrido dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No início deste mês, veteranos usaram urina, peixe morto, terra e melancia misturados numa piscina onde os calouros eram obrigados a entrar. Em nota, a UFRJ afirma que essa prática é repugnante e inadmissível dentro da instituição e que os responsáveis serão devidamente punidos. Estamos com o repórter Vinícius Araújo, que tem informações sobre um novo projeto de saúde. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Jennifer. Em 2012, o governo calculou o gasto de R$500 milhões em ações destinadas ao tratamento contra a obesidade. Como medida para diminuir o orçamento, em março desse ano, o Ministério da Saúde lançou o programa que vai aumentar o número de cirurgias de redução de estômago através do SUS. Paralelamente, campanhas realizadas nos postos de saúde conscientizarão a população a manterem hábitos saudáveis, como reeducação alimentar e a prática de atividades físicas. Jennifer. Segundo o levantamento nacional de álcool realizado pela Unifesp, 7 em cada 10 brasileiros que possuem salário inferior a R$1.000 bebem excessivamente nos últimos 6 anos. Os dados comprovam que quanto menor a renda do consumidor, maior a ingestão de bebidas alcoólicas. 71% dentro da classe E, 60% na classe C, 56% na classe B e 45% na classe A. Vamos agora com a repórter Karina Silva, com dicas de uso dos cartões de crédito. Boa noite, Karina. Boa noite, Moisés. Os cartões de crédito deixaram de ser utilizados como emergência e passaram a ser usados como complemento do orçamento, pois garantem um poder maior de compra ao consumidor. Resultado disso é que muitos se dividem e acabam comprometendo o orçamento. O professor Agnaldo Bravo, da Universidade São Judas Tadeu, deu algumas orientações. Utilizar apenas um cartão, gastar 25% do seu orçamento com a fatura e não utilizar o limite do cartão, pois os juros são altos. O professor recomenda ainda que o melhor é aguardar e comprar à vista. É com você, Moisés. No último dia 20, milhares de pessoas se reuniram em um evento na cidade de Denver, nos Estados Unidos, para celebrar a liberação do uso recreativo da maconha no Colorado. Diversas atividades ocorreram no local, como aulas de cultivo da cannabis e receitas culinárias que usam a maconha. A liberação, que foi votada em novembro de 2002, proíbe o uso em público, mas permite que cada cidadão tenha 6 pés da planta em casa.
E para quem gosta de UFC, o repórter Lucas Donini nos traz informações sobre a próxima luta. Boa noite, Lucas. Boa noite, Moisés. No próximo sábado, dia 27, ocorre em Nova Jersey o tão esperado confronto entre os técnicos do TUF 17. John Jones e Chael Sonnen farão a luta principal da noite às 2 da manhã, horário de Brasília. John Sonnen afirma que seu adversário está sob uso de esteroides sob os seus treinamentos. Jones afirma que está ansioso para acertar as contas. É com vocês. E para quem está acompanhando a Libertadores, o repórter André Dias traz os últimos acontecimentos com os últimos acontecimentos. Boa noite, Moisés. Na Libertadores, Fluminense, São Paulo e Grêmio conseguiram se classificar na última rodada e avançaram para as oitavas de final junto com os previamente classificados Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro. No chaveamento, o Corinthians deve pegar o Boca Juniors, o Palmeiras, o Tijuana do México, o Fluminense, o Emelec do Equador, o Grêmio, o Santa Fé da Colômbia e Atlético Mineiro e São Paulo fazem uma final brasileira. Veja no próximo bloco. Terremoto na China causa mortes. Cresce o uso de cartão de crédito pelos brasileiros. Logo após o intervalo. Voltamos agora com a repórter Pamela Pestana, direto da China, com informações sobre o terremoto. Boa noite, Pamela. Boa noite, Jennifer. Um terremoto atingiu a província de Sichuan, no sudoeste da China, na manhã de sábado, dia 20. O número de mortos na segunda-feira chegou a 208. Os sobreviventes protestaram em uma passeata exigindo mais assistência do governo. A China liberou quase 162 milhões de dólares e enviou 18 mil soldados para a região. O candidato Horácio Cartes foi eleito no último domingo como novo presidente do Paraguai. Apesar das denúncias de lavagem de dinheiro e ligação com o narcotráfico, Cartes foi eleito com mais de 8 pontos percentuais, sobre o seu principal opositor, Efraim Alegre. O novo presidente afirma querer voltar com as relações políticas de alto nível com o Brasil, que haviam sido suspendidas após o impeachment de Fernando Lugo, após ter sido acusado de mau desempenho de suas funções. O governo brasileiro considerou encerrado o processo eleitoral na Venezuela que deu a vitória para Nicolás Maduro. Mesmo a oposição questionando e pedindo a recontagem dos números, o Brasil considerou a disputa democrática, válida e transparente. Depois de conversar com o novo presidente venezuelano, Dilma Rousseff diz estar pronta para trabalhar com o candidato eleito. As eleições no país foram bem disputadas e Maduro venceu por mínima diferença. O anúncio da vitória foi feito após a contagem de votos atingirem os 99,12%. Dilma também declarou que a disputa foi acirrada e mostrou o empenho na democracia venezuelana com expressiva participação do eleitorado. E durou quase 12 horas na Câmara dos Deputados a discussão sobre a lei que dificulta a criação de novos partidos políticos. Legendas da oposição, como o PSDB e PSOL, por enquanto não conseguiram impedir a aprovação do projeto. Contando com o apoio de Aécio Neves, a ex-ministra Marina Silva, juntamente com outras bancadas, se organizam judicialmente contra a lei que prejudica as suas candidaturas em 2014. Já o governo nega qualquer oportunismo eleitoral. É com vocês no estúdio. Novas pesquisas com órgãos de proveta estão sendo realizadas nos Estados Unidos. Começou as oitavas de final. Começou as oitavas de final do ano do basquete no Brasil. O destaque foi o jogo entre o São José versus Icatu, perdendo o jogo por 18-0. O José Unimed mostrou seu poder de reação para superar o Icatu Minas por 67-64 na terceira partida da série de oitavas de final no NBB. O ala da equipe jonense, Dedé, foi o cestinha do jogo com 21 pontos, seguido pelo ala armador norte-americano André Lais, que anotou 13 pontos pelo Minas. Os principais destaques foram o ala armador Betinho com 18 pontos e o ala norte-americano Germani Beal com 15 pontos. E na Fórmula 1, vitória de Sebastian Vettel da RBR no Grande Prêmio do Bahrein. Nessa que foi a quarta corrida da atual temporada, completaram o pódio Kimi Raikkonen
e Romain Grosjean, ambos da equipe Lotus. O brasileiro Felipe Massa, que furou o pneu por 2 vezes na corrida, ficou apenas em 15º. Com o resultado, o alemão da RBR permanece em primeiro no Mundial de Pilotos, seguido por Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton. Felipe Massa está apenas na 6ª colocação. No Mundial de Construtores, a equipe da RBR segue em primeiro, seguido por Lotus e Ferrari. A próxima corrida da temporada está marcada para 12 de maio, no circuito de Barcelona, da Espanha. Cândido Portinari voltou ao MASP na última quinta-feira. A repórter Maria Raia está em frente ao museu e tem mais informações para a gente. Olá, Maria. Boa noite, Moisés. As 11 obras que representam 2 fases distintas de Cândido Portinari ganharam um espaço especial aqui no Museu do MASP. 8 das obras são da série Bíblicas, as outras 3 pertencem à série Retirantes. Juntas, essas obras refletem as críticas sociais presentes no estilo pictórico do artista brasileiro durante o período da guerra. A exposição que começou no dia 18 ainda não tem previsão de encerramento. É com vocês aí na redação. Novas pesquisas com órgãos de proveito estão sendo realizadas nos Estados Unidos. Um link ao vivo com o repórter Vinícius Fidelis para mais detalhes. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Visando encontrar métodos para a produção de órgãos de proveito para transplante, cientistas do Centro de Medicina Regenerativa do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, estão produzindo em laboratórios rins de rato. Segundo os pesquisadores, se o resultado for positivo em humanos, será uma... Ah, vai, mano, já era. Foda-se. Já era, corta aí, vai. O Centro Cultural Banco do Brasil exibe a 12ª Mostra do Filme Livre. São mais de 200 filmes entre curtas, médias e longas metragens, oficina de vídeo, debates e homenagens com o que há de mais ousado na produção audiovisual independente nacional. Sempre destacando filmes que fujam do lugar comum. A exibição vai de 17 de abril a 18 de maio. E essas foram as notícias de hoje. Boa noite. Boa noite. De idade, ele pode não chegar a onda no Brasil. Ele chega, mas não para a gente sentir. Os aparelhos registram. Certo. Né? Os sismógrafos são capazes de registrar um terremoto lá do Japão, registrar aqui no Brasil. Justamente sobre isso. O Brasil tem algum controle sobre esses possíveis tremores de terra? Tem algum estudo feito, trabalhado por aqui? O Brasil tem várias estações sismográficas funcionando já há alguns anos, vários anos. Temos vários estudos bastante interessantes feitos pelas universidades, né, públicas, a USP, aqui em São Paulo, a UNB, em Brasília, no Rio Grande do Norte também. Atualmente, está sendo implantada uma grande rede nacional de muitos sismógrafos, né, em todo o território brasileiro e que tem como objetivo não apenas o estudo não tem pretensão de prever terremotos, que no Brasil não há essa possibilidade, pelo número baixo de terremotos, né? Mas essa rede pretende estudar o subsolo embaixo do Brasil. Certo. Mas o nosso país está preparado para alguma catástrofe como essa que aconteceu no Japão? Olha, felizmente, como talvez Deus seja brasileiro, aqui nós não temos tido e não temos características geológicas para terremotos de grande magnitude, devastadora, como esse acima de 9 que ocorreu no Japão. O Atlântico também ele não teve tsunamis. Não estou dizendo que não vai haver,
e que nem pode haver daqui a pouco. Não, as características geológicas do Atlântico são tais que não são propícias à ocorrência de tsunami. Agora, por isso, o Brasil nem tem esse sistema nem de alarme de tsunami e nem de prevenção de terremotos. Agora, eu acredito que uma prevenção é necessária sempre para a construção de prédios bastante altos, edificações grandes precisam ter, como uma usina hidrelétrica, precisam ter estudos anteriores à implantação de uma usina hidrelétrica, de possibilidade de ocorrer terremotos. Certo. Outro tema que nós estamos falando aqui hoje são os vulcões, né? Como que eles se formam? Vulcões, na verdade, são uma consequência direta da movimentação das placas. As placas se movimentam e, como acontece na Cordilheira dos Andes, né, a oeste da América do Sul, as placas se comprimem, as placas se encontram, elas se forçam. Esse forçar das placas faz com que a placa mais leve, que é a placa oceânica, ela subducta, a gente diz, ela vai para baixo da placa da América do Sul. Então, ela vai para baixo e esse material, toda essa placa, que é uma espessura média, do oceano é menor, mas elas são bastante espessas, chegam a ter 100 ou mais quilômetros de espessura. Essa placa toda indo para baixo, lá embaixo é quente, derrete a placa. Esse material quente, fluido, ela tende